Olá. Olá, beleza? Aí sim. Me escuta bem, Bruno? Sim, e você, tá me ouvindo bem? Uhum. Perfeito, perfeito. Ótimo. Então vamos lá. Vamos dar início. Olá a todos e todas que nos escutam. Estamos aqui hoje para mais um episódio do nosso podcast Homeopatia em Foco. O tema da nossa conversa de hoje será mitos e verdades sobre a homeopatia. E temos uma grande novidade. Hoje estamos estreando com a nossa nova host, a doutora Bruna Fernandes. Vai lá, Bruna, se apresenta, diga um oi para a nossa audiência. Boa noite a todos. Meu nome é Bruna Fernandes. Eu sou médica homeopata também. Eu moro em Goiânia, mas atendo pacientes online do Brasil inteiro. E estou muito feliz de ser a nova co-host desse podcast, dessa live com o Paulo. Fico muito feliz pelo convite e espero caminharmos juntos aí nos episódios, trazendo informação de qualidade sobre homeopatia. É isso aí, Bruna. Eu que agradeço o aceite ao convite. É um grande prazer te receber como nossa nova co-host. E é isso. Meu nome é Paulo Ribeiro, sou médico homeopata aqui em Florianópolis. E hoje também temos um tema especial para celebrar. Nós estamos no mês de novembro e esse mês para a homeopatia é muito especial porque a gente comemora a campanha do Novembro Verde, Trate-se com Homeopatia. Essa é uma campanha que já acontece há mais de 10 anos aqui no Brasil e o intuito dela é justamente esse de divulgar, de conscientizar as pessoas sobre o que é a homeopatia, o que é o tratamento homeopático e desmistificar muitas ideias sobre essa racionalidade médica que a gente ama e trabalha todos os dias. Então, né, casou muito com o nosso tema de hoje, né, que são sobre os mitos e verdades sobre a homeopatia. E é isso, vamos dar início então. Né, o nosso primeiro mito ou verdade sobre a homeopatia, que né, vamos destrinchar, é com relação a essa ideia de que ela sempre demora. Será mesmo, Bruna, que a homeopatia sempre demora para fazer efeito? Esse é um mito. Homeopatia não é sempre que demora. Inclusive, eu, eu entrei na residência para fazer homeopatia achando que era verdade. Achava que a homeopatia sempre demorava, porque era o que eu ouvia. Não, para tratar com homeopatia você tem que ter muita paciência, vale a pena, mas tem que ter paciência, insiste. E foi no primeiro mês de residência que eu já me deparei com quadros agudos melhorando rapidamente com homeopatia. O meu chefe de residência falava que ele amava tratar agudo com homeopatia, porque era uma melhora muito rápida e os pacientes se surpreendem. Então, quando a gente fala um quadro agudo, é uma doença que acabou de iniciar, então a gente já consegue tratar. Não é só para doenças crônicas, então aquelas doenças de anos, a gente consegue melhorar rapidamente. Então, quadros infecciosos, você está com um quadro de sinusite, sabia que você pode buscar o homeopata e ele já consegue te ajudar a melhorar rápido. Sinusites, crises alérgicas, quadros de vômitos, febre, diarreia, várias doenças e sintomas que acabaram de começar e a gente já consegue melhorar com homeopatia. Claro que tem casos que vão exigir um tratamento mais demorado, mais longo, de acordo com o tempo de doença também. Mas falar que a homeopatia sempre demora é um grande mito. É isso aí, Bruno. Eu gostaria de complementar justamente com isso que você falou. A gente espera, né, para a homeopatia, o tempo de resposta àquela condição varia de acordo com o tempo de evolução daquela condição que a gente está tratando. Então, num caso agudo, realmente a gente espera uma melhora breve, rápida. Por outro lado, né, para um caso de uma doença crônica que já está evoluindo ali há bastante tempo, a gente espera também, né, que os sintomas, né, uma lei que a gente tem dentro da homeopatia, é que os sintomas eles vão desaparecendo na sequência inversa da ordem que eles apareceram, né? Então, aí mais um conceito, né, sobre o prognóstico que a gente espera dentro da homeopatia. Isso, e quando a gente fala rápido, gente, a gente está falando questão de minutos, horas, dependendo do quadro, né? A gente vê rapidamente mesmo. Rapidamente. E uma outra dúvida muito comum, né, Paulo, que agora eu vou te perguntar, é se a homeopatia é uma especialidade médica, é médico que faz, como que é isso? Ela é reconhecida? Explica um pouquinho aí pra gente. Ótimo, essa é uma outra dúvida muito frequente. E sim,
a homeopatia é uma especialidade médica reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina desde 1980. Então, olha só, já temos aí 45 anos, né, que a homeopatia aqui no Brasil é considerada uma especialidade médica. E, além disso, ela não é só uma especialidade médica, ela é uma especialidade também da farmácia, é uma especialidade também da odontologia, é uma especialidade também da medicina veterinária, e, além disso, também é um campo de atuação da agronomia. Então, veja o quão amplo é, né, as possibilidades de utilização da homeopatia, e cada uma dessas categorias profissionais é licenciada pelo seu conselho de classe, né, para que exista a formação a nível de pós-graduação na homeopatia. Então, é isso, né? A gente tem a homeopatia, ela funciona não só para seres humanos, mas também para animais, né? Como é o caso dos médicos veterinários, e também funciona nas plantas, como os agrônomos fazem esse tipo, né, de formação e capacitam-se e intervêm sobre as culturas de uma forma, né, que a gente observa que as culturas necessitam de menos agrotóxicos para sobreviverem, para ir para frente, produzirem realmente, né? Então, veja só o quão diversa a homeopatia e o quão amplo é o nosso campo de estudo. É. Beleza? E vamos para a nossa terceira dúvida, aqui, muito comum também da gente ouvir por aí. E aí, Bruna, será que a homeopatia é placebo? Essa pergunta é a que me mata, né? Homeopatia não é placebo, isso também é um mito. E vou até puxar o gancho do que você acabou de falar, que a gente vê resultados excelentes de homeopatia em animais e plantas. Então, como poderia ser um efeito placebo nesses indivíduos? Além de animais e plantas, a gente observa melhora em bebês, crianças pequenas, que nem sabem o que estão tomando ali, né? Se é um medicamento ou não, e que melhoram. Além disso, pacientes em coma, pacientes inconscientes, a gente tem essa melhora com homeopatia. Tudo isso mostra que não é placebo, não tem como ser placebo. Além disso, uma informação muito importante é que sempre que surge um novo medicamento ou uma nova droga, em qualquer área dentro da medicina, ele passa por um estudo, que é o estudo duplo cego randomizado, controlado por placebo. Esse é o padrão ouro dentro da medicina para ver a eficácia de um remédio. Ou seja, um grupo vai tomar o medicamento, o outro grupo vai tomar placebo. E assim a gente faz esse estudo e vê quando o medicamento é superior ao placebo, significa que ele é eficaz, que ele não é placebo. E a homeopatia tem diversos estudos dessa forma, comprovando sua superioridade ao placebo. Além disso, a curiosidade maior é que esses estudos surgiram lá atrás com a homeopatia. Você sabia disso, Paulo? Uhum. Sim, Me né? conta mais, me conta mais. É que esses estudos foram feitos lá atrás, quando surgiu a homeopatia, começaram a descobrir, eles foram submeter os pacientes a esses estudos. Então, ó, essa população eu vou tratar, esse grupo eu vou tratar com placebo, esse grupo eu vou tratar com homeopatia. E aí a homeopatia ia se provando superior. Então, esses estudos, claro que eles foram sendo refinados ao longo dos anos, então lá atrás era de outra forma, hoje já é bem mais refinado. Mas hoje nós temos diversos estudos assim. Então, quando fala homeopatia é placebo, a gente quer, não, não é. E outra coisa também que falam muito é, homeopatia não funciona. Tem gente que fala que é placebo, ou seja, vai funcionar porque só está funcionando porque ele está acreditando. Ou então tem gente que fala que nem funciona. E não, porque esses estudos, essas experiências e essa melhora que a gente vê em diversos pacientes e animais e plantas comprova isso. Exatamente. Eu gostaria de fazer uma complementação, né? O que que é o efeito placebo, né? Algumas pessoas às Ah, vezes não sabem, né, o que que é. Já ouviram, mas é um conceito que às vezes pode causar confusão. E o que que é? O placebo é quando a gente, né, nesses estudos, como a Bruna definiu, algumas pessoas, por acreditarem, né, que estão ingerindo um medicamento que realmente vai apresentar um efeito, mesmo que esse medicamento não seja o medicamento, né, como acontece nos estudos, que o comprimido ali é feito de farinha, né, exatamente igual ao outro, mas não tem o princípio ativo,
Então, né, isso seria o efeito placebo. Então, a pessoa ingerir o medicamento acreditando que aquele medicamento é o real, o oficial, e ela apresentar uma melhora. E o mais intrigante de tudo é que o efeito placebo, ele está presente, né, dentro de todas as intervenções, né, dentro da biomedicina também, em aproximadamente 30% dos casos. Né? Então, é um percentual alto, né, que a gente pode atribuir ao efeito placebo. Então, a pessoa toma aquele medicamento, mesmo não sendo medicamento, seja pela confiança, pela relação que ela estabeleceu ali com o profissional, né? Ela acredita que aquele medicamento realmente vai fazer bem para ela e ela ingere aquilo e ela melhora, né? Então, isso seria a definição de placebo. E como a Bruna trouxe, né, a homeopatia não é placebo, e aqui eu gostaria de citar um livro muito interessante de um professor da USP, né? Ele é professor da Faculdade de Medicina da USP. Ele tem 2 pós-doutorados, o nome dele é Marcos Zulian Teixeira, e ele escreveu esse livro, que é um compilado muito rico de evidências sobre a homeopatia. O nome do livro é Homeopatia Não é Placebo. É um livro que está aberto na internet. Se você digitar no Google ali, homeopatia não é placebo, Marcos Zulian, vai aparecer. Você pode ter acesso, né, livremente a esse livro. E eu vou colocar aqui também na descrição depois do podcast, caso alguém queira, né, vou deixar o link para ter um acesso mais fácil e contribuir com a divulgação desse conhecimento, né, e desmistificar essa questão mais ainda. E, Paulo, para quem não vai ter paciência de ler o livro, que eu indico, que é muito bom, tem uma live dele maravilhosa falando sobre o livro. Então, ele explica muito. Homeopatia não é efeito placebo, é uma live dele muito boa que eu acho que você pode colocar o link também. Maravilha, ótimo, Bruna. Vamos deixar o link dessa live também. E né, nesse livro ele traz assim, desde testes em modelos in vitro, testes em modelos biológicos, estudos clínicos, né, em pessoas, ou seja, a homeopatia apresenta sim evidência em todos esses níveis de estudos sobre a sua eficácia. Isso. E a outra dúvida que já entra um pouquinho nisso, né? Nesse assunto que ele traz muito, homeopatia é pseudociência? Essa é uma grande dúvida também, né? Super frequente. E a resposta é não, né? A homeopatia, ela é sim uma ciência que inclusive está em pleno desenvolvimento, né? Basta a gente ver o número de publicações nos últimos anos, a gente observa uma tendência de ascensão vertiginosa no número de publicações envolvendo a homeopatia nos últimos anos. E uma coisa que eu gostaria de trazer aqui, né, é que eu fui, um mês atrás, eu tive a oportunidade de ir no Congresso Mundial de Medicinas Tradicionais, Complementares e Integrativas, que aconteceu no Rio de Janeiro. Então, foi um congresso que reuniu 67 países, mais de 1.200 pessoas ali presencialmente, e aconteceram muitas trocas, né, muito ricas, sobre a homeopatia, mas diversas outras práticas também, mas a gente está aqui para falar da homeopatia, né? E nesse evento, né, eu tive a oportunidade de ter encontro, contato com pesquisadores do mundo inteiro que estão pesquisando sobre a homeopatia. Então, foi algo muito rico e que a gente observa, né, que o quão pouco é divulgado esse tipo de conhecimento, né? A gente está aqui justamente para contribuir, né, levar um pouco mais adiante esse conhecimento. Esse foi um congresso que tinha a presença da OMS, do Ministério da Saúde aqui do Brasil, da Organização Pan-Americana de Saúde, então, né, com instituições de peso realmente colaborando, trazendo os pesquisadores, então foi algo muito rico. E um outro, gostaria de citar aqui também, né, um outro estudo que fala, né, sobre essa questão que se relaciona, né, à ciência, à questão do placebo, como a gente está comentando, e esse estudo foi uma revisão sistemática de meta-análises, ou seja, é um estudo que é dentro, né, da hierarquia assim, de evidência, é o que está lá em cima mesmo, né, da evidência. Foi publicado em 2023, eu posso deixar aqui também o link de acesso, ele é aberto, né, um artigo aberto, de acesso aberto.
E a conclusão dele, né, dessa revisão sistemática de meta-análises foi que, primeiro, a homeopatia não é placebo, como a gente já falou. E segundo, é que ela, né, olha só que interessante isso, que a homeopatia, ela apresenta uma eficácia igual ou superior a 90% de todas as das intervenções dentro de toda a medicina. Então, veja só, né, como, né, até hoje estão falando que homeopatia é placebo, né, se a gente tem esse tipo de evidência. Inclusive, né, eu e o professor Charles aqui da UFSC publicamos uma resenha sobre esse artigo no ObservaPix da Fiocruz, né, então tá lá resumidinho, né, que o artigo é realmente grande, complexo, está em inglês, mas quem quiser ler tá lá também. Né, então, trazendo, né, o quanto que a medicina homeopática tem evoluído. E aqui eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais essa questão, né, da pseudociência, né, que eu acho que isso é um termo assim que está, né, divulgado, mas que tem uma grande confusão ao redor dele. E se a gente for analisar assim, né, o que é ciência, né? Acho que essa é a pergunta assim, né, para a gente começar o raciocínio, né? O que é ciência? Será que existe apenas uma ciência verdadeira no mundo? E aí a gente vai, né, para o campo da filosofia para tentar responder essa pergunta. A medicina biomédica, que é essa convencional, né, medicina convencional e biomédica são sinônimos, ela é uma ciência que a gente entende, né, dentro desse campo da filosofia, enquanto uma ciência positivista, cartesiana. Então, existe um método, né, que define isso e a medicina biomédica se insere dentro desse guarda-chuva, né, do positivismo. A homeopatia, ela pertence a um outro paradigma, né? Então, ela, se a gente for pensar, a homeopatia é uma ciência positivista? Não, não é. Mas ela é sim uma ciência fenomenológica, né? Então, os autores principais, né, que definiram e construíram esse campo da fenomenologia são Russell e Heidegger, né? São dois filósofos, e a homeopatia encontra-se dentro desse guarda-chuva das ciências fenomenológicas. E o que isso traz, né? O que isso quer dizer? Significa que são paradigmas diferentes, né? Então, o conceito de paradigma foi o Thomas Kuhn, que elaborou também outro, né, filósofo, e a gente entende, né, que um paradigma é distinto do outro, e que um paradigma não é suficiente para avaliar coisas que estão fora desse paradigma, coisas de outro paradigma. Então é como se fosse uma lente, né? A gente tem a lente, né? Eu e a Bruna somos médicos, né? Tivemos essa formação convencional dentro da medicina biomédica, então nós temos essa lente também, né? Da medicina biomédica, e buscamos depois, né? Nos formar em homeopatia e adquirimos essa outra lente. Então é um outro modo de ver o adoecimento, de entender o adoecimento das pessoas, intervir sobre eles e esperar um prognóstico da nossa intervenção. E um paradigma não é superior ao outro ou vice-versa, né? Mas eles se complementam, entendeu? Então essa é a grande questão que eu gostaria de trazer aqui sobre, né, o que é ciência e como esses paradigmas se complementam. Então uma pessoa que tem acesso a esses dois paradigmas, sem dúvida nenhuma, estará tendo um cuidado mais ampliado, né? Um cuidado mais diverso. Sim, perfeito. É isso. Certo. Vamos então para a nossa próxima questão. Bruna, será que a homeopatia é um tratamento natural? Sim, isso é verdade. A homeopatia é um tratamento natural, então a origem dos medicamentos vem da natureza, seja do reino animal, do reino vegetal, das plantas, do reino mineral e nosódios, né? Que são como se fossem. Como que eu explico dos nosódios, assim, de uma forma mais acessível? Né? Como São se fosse medicamentos homeopáticos feitos a partir de secreções, secreções. de É que é uma produtos, palavra feia, assim, né? é, Mas de secreções de também. produtos, né, de infecções ou, né, Isso. de tecidos danificados, né, Isso, do nosso próprio organismo, assim, né? Do ser humano. do ser Então, humano. tudo vem da natureza.
Só que a homeopatia difere de outros tratamentos naturais pela forma que o medicamento é feito. Então, essa é a grande diferença. Porque quando fala, é um tratamento natural, nem todo tratamento natural tem os mesmos benefícios que a homeopatia, é livre de riscos, então é tão seguro quanto a homeopatia, que a gente vai falar sobre isso em breve. Então, é a forma que ele é feito, que eu acho que tem um episódio já do podcast, né? Exatamente. Que a gente explica sobre a forma que é feito. É importante vocês até conferirem, que é muito interessante. Então, sim, é um tratamento natural. E outra dúvida, Paulo, que surge muito se é floral, chá, assim, qual a diferença, né? Fitoterapia, se é só de planta, eu acabei explicando um pouquinho, né? Mas Uhum. gera toda uma confusão entre tratamento natural e homeopatia. Explica um pouquinho sobre É isso. isso mesmo, é uma grande fonte de confusão. Inclusive, é super comum, assim, eu sempre pergunto para as pessoas antes de começar a consulta, né? Você já conhece a homeopatia? Você já fez algum tratamento homeopático? E muitos pacientes falam assim: ah, sim, eu conheço a homeopatia desde criança. Minha avó fazia uns chás para mim Sim. e eu sempre gostei muito de chá, então conheço a homeopatia. Isso é uma frase super comum Muito. né, da gente escutar no consultório. Outra, por exemplo, ah, sim, eu conheço a homeopatia. Eu tomo aqui um floral para ansiedade que eu comprei ali na farmácia e ele me ajuda super para dormir, né? E é justamente isso. Não, né? A homeopatia é diferente de chá, que, né, a gente entende, né, o nome técnico seria fitoterapia, né, que são é, produtos que são feitos a partir de plantas, né? Então, são chás, a gente, né, tem fitoterápicos também em cápsula, por exemplo, em óleo, por exemplo, a gente compra na farmácia de manipulação, mas a homeopatia não é isso. E a homeopatia também é diferente dos florais. E o que difere realmente elas é a homeopatia é esse método específico de produção dos medicamentos que a gente chama, né, que os medicamentos homeopáticos são todos dinamizados. E esse termo significa que todos os medicamentos homeopáticos passam por esse processo específico de diluição seguida de agitação, né, de uma sucção e é isso que torna os medicamentos homeopáticos únicos, capazes, né, de atingir níveis profundos do adoecimento com uma sutileza, né, sem efeito colateral, como a gente está acostumado dentro dos medicamentos alopáticos, né? Então, essa é a grande diferença para os florais, para os chás, para a aromaterapia também. Mas, né, corre lá, assiste o episódio anterior, que a gente gravou um episódio só sobre isso, sobre como são produzidos os medicamentos homeopáticos. Isso. Beleza. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui qual que é o próximo. Sete. Ah, o 7. Então, vamos lá, Bruna. E aí, essa outra dúvida aqui. A homeopatia não é segura. O que que você Outro me diz? mito. Outro mito. Parece que veio vários mitos, né, para mim. Mas a homeopatia é segura. Inclusive, é o que a gente falou um pouquinho aqui, né? Como é um medicamento que tem um certo modo de ser produzido, ele não gera efeitos colaterais. Então, ele não é um medicamento que vai sobrecarregar os rins, o fígado, ter risco cardiovascular. Ele pode ser usado junto de outros medicamentos, então ele não interage de forma perigosa, né? Existem muitos medicamentos que a gente tem que ter muita cautela de usar junto, porque pode gerar riscos para o paciente. A homeopatia é segura. Ela é segura em bebês, em gestantes, em mulheres que estão amamentando. Então, não gera risco, igual muitos remédios a gente vê por aí. E ela é reconhecida pela OMS, pelo Ministério da Saúde, como uma prática segura, regulamentada. Então, é seguro. O que acontece, que até foi falado em outro episódio, é que não tem efeito colateral. O que pode ter é uma reação do próprio paciente, uma agravação inicial, mas também segura, que não vai causar riscos para aquele paciente. Então, se existe uma medicina segura, é a homeopatia. Bebês, crianças, idosos, gestantes, todos podem usar.
Claro que com o acompanhamento médico, também não é porque é segura que você vai lá na farmácia tomar um medicamento aleatório, porque a homeopatia precisa ser individualizada. A gente vai falar sobre isso em breve. Então, não é porque ela é segura que qualquer medicamento que você usar vai ser o ideal para você e que vai te ajudar. Então, você precisa de um homeopata para guiar o seu tratamento para que ele seja feito de forma segura. Ótimo, ótimo, Bruna. Eu gostaria que me veio uma ideia, gostaria de complementar um pouquinho a sua fala, com relação a essa questão da segurança, né? Farmacologicamente, como que a gente define se uma droga é segura ou não? É justamente a diferença da dose terapêutica dela para a dose tóxica, né? Então, a gente tem medicamentos que são mais seguros, né? Vamos pensar que dentro da alopatia, né? Tem medicamentos que são mais seguros, tem outros medicamentos que a dose terapêutica e a tóxica é super próxima. Ali, se a gente tomar um pouquinho a mais, a gente já pode se intoxicar. E no caso da homeopatia, se a gente for avaliar sobre essa ótica, ela é super segura, né? E um exemplo disso são aquelas pessoas, né, que até hoje acham que homeopatia é placebo. Não sei se você já viu uns vídeos assim de várias pessoas virando vários frascos assim de homeopáticos, né? Imagina se fosse um medicamento convencional, assim, uma dipirona, um paracetamol, você virar vários frascos assim, ia dar um BO, né? E a homeopatia é tão segura, ó, que mesmo para essas pessoas, né, elas não tiveram grandes efeitos colaterais, eu imagino, né? Não morreram, pelo menos, apesar de tomar vários, né? Um efeito ou outro pode ter, né? Da medicação, fazer uma coisa que a gente chama de patogenesia, mas, né? São medicamentos muito seguros, sem Tem dúvida risco, né, nenhuma. para a vida da pessoa. Inclusive, crianças, como o medicamento em glóbulos é bem docinho, muitas crianças, Uhum, quando começam a tomar, amam e os pais têm uhum. que guardar longe, porque senão eles querem tomar o frasquinho inteiro. Acontece de chegar, doutora, tomou muito, e agora? E é seguro. Claro que a gente não quer que isso aconteça, mas se acontecer, igual você falou, é bem diferente da criança fazer isso com um paracetamol, né? Sim, exatamente. Né? Para a gente ver o quão seguros são os medicamentos homeopáticos. É isso. E a outra dúvida, né? Como que é em relação à homeopatia estar incluída no sistema de saúde, né? Se ela tá, assim, se ela é bem-vinda, bem-quista, como é essa relação da homeopatia no sistema de saúde público? Como é isso? Perfeito. Então, essa é uma outra questão muito interessante sobre a homeopatia. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, que é, né, o órgão máximo, né, mundial sobre a saúde, ela tem uma diretriz, né, tem um programa de medicinas tradicionais desde a década de 70, né, mais especificamente desde 1976. Ela tem esse núcleo de estudos que foi se desenvolvendo ao longo das décadas, né, e a ideia desse núcleo é justamente, né, de promover práticas seguras, eficazes, e custo-efetivas para os sistemas de saúde. E a gente tem marcos, né, ao longo dessas décadas. Né? Então, na década de 90, a OMS lançou orientações metodológicas sobre como fazer pesquisa, né, utilizando as medicinas tradicionais e complementares. E aí, um pouquinho mais adiante, no ano de 2002, a OMS ela reconheceu explicitamente a homeopatia como um dos sistemas de medicinas tradicionais complementares integrativas e, desde então, ela recomenda a sua inclusão nos sistemas públicos sobre essas condições, né, de segurança, de eficácia, da qualidade dos medicamentos e também da qualificação profissional. Um pouquinho mais adiante, a OMS, em 2009, ela, né, olha só, ela conclama os países a integrar essas práticas de medicinas tradicionais complementares integrativas, que a homeopatia é uma dessas, né? Existem diversas outras, mas não cabe aqui a gente explicar, né, todas, nos sistemas públicos de saúde, né? E a OMS agora ela lança, né, a cada 10 anos essas metas, né? Então, isso foi reforçado na estratégia de 2014 a 2023, devido à sustentabilidade do modelo homeopático e da custo-efetividade. Isso foi renovado agora nessa próxima, de 2024 a 2033.
E um outro gancho que eu gostaria de fazer aqui é com relação aqui ao Brasil, né? Então, a OMS determina, né, tem essas diretrizes, essas recomendações a nível mundial. E o que que a gente tem aqui no Brasil? Bom, o Brasil, e eu vi isso muito nesse congresso que eu fui no Rio de Janeiro no mês passado, o Brasil é uma referência, né, à nossa Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que a gente chama de PNPIC. Ela é do ano de 2006 e o Brasil é uma referência mundial por conta dessa política. E nessa política, está descrita nela, né, tem as diretrizes só da homeopatia lá, né, tem da acupuntura, tem diversas, né, a gente tem 29 atualmente práticas integrativas e complementares. Mas lá, né, tem descrito especificamente sobre a homeopatia como que ela deve estar inserida nos sistemas únicos de saúde. De uma forma assim bem resumida, ela deve estar em todos os níveis de atenção, então no nível primário, no secundário, no terciário, mas com ênfase na atenção primária. É, o sistema público, né, de saúde deve fornecer todas as condições para boa prática homeopática. O sistema de saúde deve oferecer os medicamentos homeopáticos, né? Fora isso, a questão, né, do fortalecimento da pesquisa, do monitoramento das ações, da divulgação dessas ações, certo? É, e o que que a gente vê atualmente, né, apesar dessa política já ter quase 20 anos, né, é que apenas alguns municípios conseguiram, de fato, se organizar para oferecer isso. E eu gostaria aqui de trazer o exemplo de Itajaí, que é uma cidade aqui de Santa Catarina, na qual eu estou concursado como médico homeopata. E lá a gente tem exatamente isso, né? Então a gente tem um ambulatório, né? A gente atua dentro de um centro de práticas integrativas e complementares, onde oferece diversas práticas além da homeopatia, tem acupuntura, tem doim, tem reflexologia, tem fitoterapia, tem diversas, né? Terapia comunitária, enfim, várias. E a homeopatia é ofertada lá também. Né? Nós somos em 5 homeopatas, atendemos mais ou menos 400 consultas por mês, e os medicamentos também são fornecidos pelo SUS. Então, né, para as pessoas que moram em Itajaí, elas podem ter acesso sim ao homeopata pelo SUS e ter acesso aos medicamentos que esse homeopata prescrever para ela. Então, veja, né, esse é um exemplo, outros municípios têm, mas até hoje, né, são iniciativas pontuais, né? A nossa ideia aqui é contribuir justamente para a disseminação disso, porque a gente entende que a homeopatia, estando presente nesse contexto da saúde pública, ela é sim uma ferramenta capaz de trazer um aumento da custo-efetividade do Sistema Único de Saúde, que a gente já sabe, né, que é cronicamente, né, tem essa questão do orçamento ser restrito, né, desde a da sua criação, enfim. A homeopatia pode ser uma solução a melhorar isso. E o que eu, né, para concluir essa fala, o que que eu gostaria de trazer aqui é que, assim, se na sua cidade isso não existe, saiba que você está tendo um direito negado à saúde, né? Porque é previsto já há quase 20 anos por uma política nacional que a homeopatia e outras práticas estejam inclusas e disponíveis e acessíveis aos usuários do SUS. Que maravilha, Paulo. E isso até me deu ideia de um mito que a gente não colocou, mas que fala assim: homeopatia é caro, fazer o tratamento com homeopatia é caro. E você acabou de mostrar que não, né? Que tem homeopatia pelo SUS, tantos medicamentos, né? As consultas. Então, e mesmo para quem não vai pelo SUS, se você vai num médico homeopata, talvez o investimento maior é ali na consulta, né? Por todo o investimento que o médico teve ali por trás. Mas o tratamento em si, o medicamento, não é caro, ele tem um custo muito acessível. Então, isso também, né, é um mito que a gente ouve bastante, já viu? Exatamente, exatamente. Se é caro, né? Eu vou É. falar aqui de Florianópolis, né? Não sei como é aí em Goiânia, mas imagino que não deva haver muita diferença. Um frasco de um medicamento homeopático, que se a gente tomar ele todos os dias, claro que depende, né, do jeito que a gente vai tomar, da posologia, enfim. Mas vamos colocar assim, se tomar todos os dias, ele vai durar ali uns 40 dias, talvez uns 60 dias. E custa aí em torno, aqui em Florianópolis, né, de 30 a 40 reais um Aqui frasco. também, é esse valor.